E o assunto aqui em chicopirajú.blogspot, claro, Copa do Mundo. Tá aí, ó, no jogo Uruguai e Portugal, avançou o Uruguai 2-1. No jogo França e Argentina, avançou a França 4-3. No jogo Espanha e Rússia, deu Rússia nos pênaltis, Croácia e Dinamarca deu Croácia nos pênaltis. Hoje tem a seleção brasileira em busca da sexta estrela, ó. São 5 estrelas, maior campeão mundial, ninguém alcança o Brasil, já que a Alemanha foi eliminada, a Itália nem chegou na Copa do Mundo, e nós teremos aí o Brasil jogando. E aí a Argentina, hein? Desde 1993, ó, aquela seleção que tinha ainda o Goicoechea no gol, que tinha o Redondo, o Simeone, desde quando venceu o México, não consegue mais. Hoje tem Bélgica e Japão, daí sai o adversário de Brasil e México, né? A Bélgica pode vir com Courtois, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, Meunier, Witsel, Bruno Hazard, Mertens, Carrasco e Lukaku. É a grande favorita. E o Brasil provável tem Alisson, Fagner, Thiago Silva, Miranda e Felipe Luiz, Casemiro, Paulinho, Felipe Coutinho, William, Neymar e Gabriel Jesus. O técnico Tite, o México, deve vir aí com Ochoa, o Alvarez, o Salcedo, o Ayala, o Galhardo, o Herrera, o Guardado e os demais integrantes aí da seleção mexicana. Grande México. Brasil em Copas do Mundo nunca perdeu para o México, mas nos confrontos aí, até mesmo em final de Olimpíadas, acabou dando México. Nos últimos tempos aí, o Brasil não tem levado muita sorte, né? Aí os resultados que nós tivemos no final de semana para você já estão na tela aí. Um abraço para a galera lá de Piraju, teve corrida da Estância Turística de Piraju, teve rodada do Colinão com vitórias da equipe Team B e também do Araras. Aí os resultados, ó, do Campeonato Brasileiro: o Imperatriz ganhou de 1-0 do Manaus, Linense bateu o São José por 1-0, Ferroviário 3, Campinense 2, é o brasileiro da 4ª divisão, com os resultados aí para você, além do 13-1 Caxias 0. Tivemos ainda na Série C, o Ipiranga e o Volta Redonda empatando em 2-2, Confiança e Botafogo também 2-2, e o ABC perdeu para o Santa Cruz em casa pelo placar de 3-0. No Campeonato Brasileiro Feminino, empate entre 3B Esportes e o Minas. No Brasileiro da Série B, no final de semana, o Londrina bateu o Sampaio Corrêa por 1-1. E na Série C, o Operário deu um passo importante, venceu por 2-0. Campeonato Paranaense Sub-15 teve rodada disputada no último sábado e o Foz do Iguaçu venceu por 3-0, assumiu a liderança aí do Grupo A, tá? As equipes do União e também aí do Verê não jogaram. Já no Sub-17, confronto entre os líderes, e o Verê aumentou a vantagem na liderança, venceu o Foz do Iguaçu pelo placar de 2-0, um dos jogos que nós tivemos aí pelo Campeonato Paranaense, isso no Sub-17. No Sub-19, destaque para o Atletiba, em que o Atlético venceu o Coritiba pelo placar de 2-1 e o Furacão abre 5 pontos de vantagem, isto no Paranaense Sub-19. Campeonato Paranaense aí da chave bronze, a classificação dos grupos aí, ó, Ivaiporã, Tapejara, Faxinal, Yacht Clube Londrina, Joaquim Távora, Telêmaco Borba e Iretama é o grupo C, a classificação do grupo C da chave bronze. No grupo B, liderança ainda do Coronel Vivida, Chopinzinho em segundo, o Norte, Francisco Beltrão venceu 4-0 e pulou para terceiro, Cantagalo em quarto, Renascença com a derrota caiu para quinto, Imbituva, Bituruna e União da Vitória fecham. No grupo A, liderança do Costa Oeste, também Nova Santa Rosa em segundo, Itaipulândia em terceiro, Laranjeiras em quarto. Na sequência, quedas, Sub-20 do Marechal Cândido Rondon, Entre Rios do Oeste e Catanduvas. Aí os resultados aí de tudo que rolou no final de semana no Campeonato Paranaense da chave bronze, com destaque, claro, para a goleada do Norte Futsal sobre o Renascença pelo placar de 4-0. O jogo foi em Renascença na última sexta-feira. No Campeonato Paranaense aí da chave prata, liderança, como vocês veem na tela aí, do Cressol Vermelho 2 Vizinhos. Boa campanha, né, do Galo Futsal na chave prata, liderando a competição. E aí na tela os resultados aí para você também daquilo que rolou no final de semana na chave prata. Você encontra mais informações no site do futsalparaná.com.br, que é o site da Federação Paranaense
de futsal. E o Pato lidera com o Marechal Cândido Rondon em segundo e o Cressol Marreco em terceiro. Estamos falando da Série Ouro, onde o Pato venceu por 3-0 o Toledo neste último final de semana e pulou novamente para a liderança da competição. Tá aí, né? O Pato conseguindo vencer e avançou 3-1, né? O Pato bateu a equipe do Toledo neste último final de semana. O Foz Cataratas perdeu para o Campo Mourão. Mais detalhes aí da Copa do Mundo, né? No jogo entre Uruguai e Portugal, 2 gols do Cavani, 1 do Pepe, e Portugal rumo ao aeroporto, né? Enquanto que o Uruguai vai jogar contra a fortíssima seleção francesa. França, que teve os gols aí do Griezmann, o golaço do Pavard e o Mbappé, o homem do jogo, marcando 2, enquanto para a Argentina marcaram o Di Maria, o Mercado e o Agüero, né? Foram aí os gols da Argentina. Também tivemos aí os pênaltis desperdiçados no jogo entre Croácia e Dinamarca. Modric perdeu na prorrogação e depois o Badege e o Pivarik perderam na disputa de penalidades, enquanto que o Elisen, o Tony e o Jorgensen perderam pela Dinamarca e a Croácia agradeceu e avançou. No jogo, marcaram o Mandzukic e o Janka pelas equipes aí. O Mandzukic pela Croácia, o Janka havia aberto o marcador há 1 minuto, né? Quando na cobrança do lateral. Tivemos ainda no jogo entre Espanha e Rússia, os pênaltis aí, ó. Iniesta, Piqué e Sérgio Ramos fizeram, enquanto que o Koks e o Aspas perderam. Pela Rússia ninguém perdeu, né? O Smolov, Gdinzevic e os outros 2 fizeram. E Gdinzevic, que havia feito o gol contra, com bola rolando, e o Dziuba empatou numa cobrança de pênalti para a seleção russa. Os jogos deste final de semana da Copa do Mundo das oitavas de final já tendo seu andamento. Tivemos MotoGP com vitória de Marc Marquez, que segue na liderança. O Valentino Rossi é o segundo colocado aí, isto na MotoGP, né, que teve neste final de semana mais uma etapa sendo disputada. O Marc Marquez lidera, tá aí a corrida do final de semana com 3 espanhóis no pódio, né? O Marc Marquez, o Rins e o Vinales foram os 3 primeiros colocados. Em Assen foi a disputa deste final de semana para você que está nos acompanhando aí. Tivemos também aí Moto2, né? Novamente os espanhóis fortes, né? Na moto velocidade. O Martin em primeiro, o Canier em segundo, aí o italiano na terceira colocação. Também a disputa foi em Assen neste final de semana, tá aí para você aí, MotoGP deste final de semana, tá? Temos aqui os destaques ainda para você que está nos acompanhando, porque não é só Copa do Mundo, né? Na Hockey Series para mulheres, nós tivemos aí a Malásia ficando com o título, a Tailândia em segundo, no hockey sobre grama, né? Também tivemos aí no Hockey Series para homens, Singapura vencendo Tailândia, Singapura ficou com o título. Ainda no hockey, tivemos a Argentina conseguindo um bom resultado, pelo menos no hockey, a Argentina vem melhor aí no troféu dos campeões. A Austrália ficou com o título, a Argentina ficou em quarto, perdeu a disputa do terceiro lugar para a Holanda, enquanto que a Bélgica ficou com a 5ª colocação, vencendo o Paquistão. Tivemos também aí etapa do vôlei de areia, com a Duda e a Agatha ficando com a 3ª colocação. Elas perderam nas semifinais para a dupla que ficou com o título, a Wilkerson e a Barsley. Na disputa de terceiro lugar, elas conseguiram aí ficar com a 3ª colocação. O Will Felipe e o Evandro perderam aí a disputa da etapa em Polônia, né? Lá na Polônia, o Evandro e o Felipe perderam a disputa do primeiro lugar, ficaram com o vice-campeonato. Classificação da Liga Futsal, né? Já havia falado aí do empate Marreco 4-4 com a equipe da Açoeva. O Marreco fica na 13ª colocação, a Açoeva segue com o penúltimo lugar. Joinville lidera com Carlos Barbosa em segundo, o Atlântico Futsal na 3ª colocação. O Pato em quarto, muito bem o Pato aí,
à frente inclusive do Corinthians, do Minas, do Jaraguá, do Marechal, do Foz, do Magnus, do Joaçaba e do Blumenau, para daí chegar no Marreco. Além de Açoeva 4, Marreco 4, o jogo que foi paralisado faltando 9 minutos para acabar, Joinville bateu São José por 1-0, o que confirmou a liderança do Joinville, isto na Liga Nacional de Futsal, neste final de semana. Fórmula 1, a Ferrari lidera o Mundial de Construtores, 10 pontos à frente da Mercedes, a Red Bull vem na terceira colocação. Nós tivemos corrida neste último final de semana e já vai ter mais uma no final de semana que vem. Após a corrida desse final de semana, Sebastian Vettel voltou à liderança, com o Lewis Hamilton caindo para a segunda colocação, um pontinho apenas de diferença entre os dois pilotos, né? Isto na Fórmula 1. O GP da Áustria teve a vitória do Verstappen, com o Kimi Raikkonen em segundo, e o Vettel, novo líder, chegou na terceira colocação. O Grosjean terminou em quarto. Não foi um bom final de semana aí para o Lewis Hamilton, que não completou a corrida. Na Fórmula 2, o Sérgio Sete Câmara terminou em terceiro, né, atrás do Mark Lelov e do Russell. É a Fórmula 2 que foi disputado o GP de Spielberg neste último final de semana, e o Sérgio Sete Câmara conseguiu aí. Campeonato Mundial Sub-20 de Handball, o Brasil Sub-20 perdeu para a Hungria pelo placar de 27-24, tá? Isto no Handball, disputa deste último final de semana, o Brasil com a última colocação. Na Liga das Nações de Vôlei Feminino, o Brasil perdeu a disputa do terceiro lugar para a China, 3-0, terminou em quarto, e os Estados Unidos ficaram com o título ao bater a Turquia na decisão por 3-2. Já vale aí o destaque, né? Mais uma vez aí, ó, a China bateu o Brasil por 3-0, os Estados Unidos ficou com o título ao ganhar da Turquia por 3-2. Liga das Nações de Vôlei Feminino. Tem as emoções ainda, fase final da Liga das Nações de Vôlei Masculino. Classificatória, eliminatórias para o Mundial de Basquete. O Brasil estreou com derrota para a Venezuela, joga hoje contra a Colômbia. É vencer ou vencer para a seleção brasileira de basquete. Não vem muito bem, né? Tivemos vários jogos aí pela Major League Soccer, o campeonato dos Estados Unidos, já que eles não foram para a Copa, por lá o campeonato não parou. Vitórias do Portland, do Atlanta, do Montreal, do Columbus, do New England, do Chicago Fire, do Los Angeles, e o empate aí também que tivemos no final de semana. Paulista da segunda divisão, o El Sport de Capão Bonito perdeu para o Barcelona por 2-1, e estava falando dos Estados Unidos, e agora o Los Angeles Lakers, um reforço de peso, né? Nada mais, nada menos que o LeBron James. Campeonato Brasileiro da Série B, CSA e Coritiba 2-2, Atlético Goianiense 2, Brasil de Pelotas 1, Guarani e Boa Esporte empataram em 1-1, enquanto que o Remo bateu o Juazeirense por 3-0, mas aí foi pela terceira divisão, pela Série C. Tivemos pelo Paulista da segunda divisão aí o empate entre Catanduva e José Bonifácio, a vitória do Itapirense e a vitória também da Inter de Bebedouro, jogos que foram disputados no último sábado. Goleada do Amparo sobre o Joseense por 6-2, vitórias do Primavera, o Itararé ganhou do Guarujá, que não tem estádio, né? Perdeu por WO, Andradina 1, Tupã 0, e Atlético de Mogi e União de Mogi ficaram no empate em 0-0. Mais resultados aí do Campeonato Carioca da Série B2, né, o módulo 2 aí do Campeonato Carioca, com o Duque de Caxias, com o Tigres, times que já disputaram a primeira divisão, o próprio América também sendo destaque aí nesta competição. O América que venceu seu jogo pelo placar aí de 1-0, o Americano de Campos que bateu o Angra dos Reis pelo placar de 3-0. Então tá aí os destaques dos resultados, muitos jogos neste último final de semana, como por exemplo a terceira divisão do Brasil, que teve um empate entre Tombense e Luverdense 1-1, o Bragantino que bateu o Joinville 2-0, o Cuiabá bateu o Botafogo de Ribeirão Preto 2-1, vitória do Náutico sobre o Atlético Acreano 3-1, e o Salgueiro venceu seu jogo também. O Palmeiras fez um amistoso, né, e venceu o Árabe Unido pelo placar de 2-0, para não ficar parado aí com as atividades. Na Série B, vitórias da Ponte Preta, do Criciúma e do líder Fortaleza, que ganhou do Paysandu pelo placar de 1-0. Daqui a pouquinho, volto a dizer, tem Brasil e México, tem Bélgica contra o Japão. Esperar aí para ver quem que vai pegar quem na próxima fase, né? Esperamos que Brasil avance. Seria mais fácil o Japão, mas é difícil o Japão ganhar da Bélgica, que também tem 100% de aproveitamento aí
na competição. Paulista Sub-15, vitória do Joseense. No Sub-17 também o Joseense bateu a equipe do São José. Paulista Sub-15 e Sub-17 deste último final de semana. Tá aí mais resultados ainda do final de semana do Campeonato Paulista das categorias de base, né? Assim como nós estamos tendo Paranaense aí com o Verê, com União, lá no estado de São Paulo também. Paulista da segunda divisão, a Santa Cruzense bateu Oswaldo Cruz por 3-2, vem bem na tábua de classificação a Santa Cruzense, jogo no Leone das Camarinhas. O Talento 10, que não começou tão bem, goleou o Grêmio Prudente por 5-0 e o Vossen ganhou do Assisense pelo placar de 1-0. Aí a escalação, os atletas que jogaram no Cressol Marreco 4, Açoeva 4, né? Os gols do Bateria, do Pedro Rei e do Rafinha, além do gol contra, né, do Caio Júnior. O jogo que terminou empatado em 4-4 e foi paralisado aí por causa do mau tempo, quadra muito úmida, para preservar a integridade física dos atletas. Cressol Marreco, 13ª colocação com esse empate. O Ibrahimovic deu as boas-vindas aí para o grande LeBron James, né, um jogadorzaço. Ele agora vai para Los Angeles, vai defender as cores do Lakers, assim como o Ibrahimovic já está lá no Los Angeles Galaxy. Tivemos rodada do Colinão no final de semana e olha aí que imagem bonita, né? A Copa TV Estância no Colinão, com vitórias do Araras, com vitória do equipe Team D também neste final de semana. E bonita essa imagem aérea aí, todos os jogos já disponível na TV Estância Piraju, você pode conferir por lá. Olha aí, imagem bacana, imagem bonita, imagem aérea destes duelos que nós tivemos no final de semana na Chácara Colina. E a equipe Team B aí com o Zé Ricardo Garcia e os demais atletas que fizeram a festa no final de semana. Em Ourinhos, Bia Greg Salles está na semifinal, venceu por 5-4 o seu jogo. No Intermunicipal de Timburi, o Resenha goleou por 4-1, também vai muito bem, obrigado. Voltando para Francisco Beltrão, tá aí Marreco Voador agora nos dias 13, 14 e 15 de julho. Saltos a 13 mil pés, né? Então tá aí mais uma edição do Marreco Voador, o paraquedismo, o pessoal que gosta aí de fortes emoções. Lá no mês de novembro tem o 12º Renda-se a Capoeira, com a presença do mestre Narizinho, vai ser nos dias 9 e 10 de novembro, no ginásio de esportes do Marrecas Clube, para você aí já ir colocando na sua agenda. Se falando em Marrecas, não tivemos neste final de semana etapas do Peladeiros nem do Masters por causa das condições do campo, e vamos ter aí peneira, né, seletiva para as categorias de base para os nascidos a partir do ano de 2006, no dia 6 de julho vai ter aí esta seletiva. Teremos, né, aulas de capoeira com o grupo Muzenza, terça e quinta, e no sábado também das 2 às 3 lá nas dependências do Marrecas Clube, tá? Então, as informações daquilo que nós teremos na seletiva e que vai ser trabalhado com os atletas, né? O Nilo tá aí mais essa missão, diga-se de passagem, uma missão muito bonita de revelar novos talentos, tá? Os nascidos no ano de 2006, 2007, 2008, começa agora, já neste começo de julho, às 9 horas da manhã, as categorias de base do Marrecas Clube. Então tá aí, escolinha do Marcelo Rocha, final de semana, vai vencer o Sarutaiá pela Supercopa Piratininga, com muitos resultados importantes. O pessoal de Timburi jogou também outras competições. Um abraço lá pro Gustavo Rocha Bittencourt. Agora sim aí, ó, a escolinha do Marcelo Rocha venceu no Sub-11, no Sub-13 e no Sub-15 Sarutaiá, 2, 3 e 6-0, né? Muitos gols, não tomou nenhum. Forte a escolinha do Marcelo Rocha na Supercopa Piratininga. Tá aí o Marcelo Rocha, já vestiu a camisa da seleção brasileira das categorias de base, multicampeão. Um abraço aí pro Marcelo Rocha. A gente vai ficando por aqui.